Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria para nós estarmos aqui em mais uma reunião, que é uma conversa sobre o Livro dos Espíritos, sempre com um assunto fascinante. O tema de hoje é O Sono e os Sonhos, parte 1, que corresponde às questões 400 até a 402. Estamos aqui sempre em nome de Jesus, somos todos trabalhadores do Cristo. Vamos então iniciar a nossa reunião. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Capítulo 8. Emancipação da alma. 1. O sono e os sonhos. 2. Visitas espíritas entre pessoas vivas. 3. Transmissão oculta do pensamento. 4. Letargia, calapsia e mortes aparentes. 5. Sonambulismo. 6. Êxtase. 7. Segunda vista. 8. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. O sono e os sonhos. 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? É como se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar à sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam, e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. 402. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Tem o conhecimento do passado, e algumas vezes, previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro. Muitas vezes dizeis: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganaste. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste e verás em uma outra existência, ou em um outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito se esforça por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Neste ponto, voltamos à questão 258, para melhor entendermos o assunto. Após a sua leitura, retornaremos à continuação da resposta da questão 402. 258. Quando no estado errante e antes de reencarnar-se, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Continuando então, a resposta da questão 402. Pobres homens, que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida. Acreditai-vos sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Ficais perturbados a esta pergunta de todas as crianças: que fazemos quando dormimos? E que é o sonho? O sonho liberta em parte a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra, de maneira fixa depois da morte. Espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte, tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Com eles viajam, conversam e se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Isto deve vos ensinar uma vez mais, a não temer a morte, pois que morreis todos os dias segundo a palavra de um santo. Isso para os espíritos elevados. Todavia a massa dos homens que na morte, deve ficar longas horas em perturbação, nessa incerteza da qual vos falaram.
Esses vão seja para mundos inferiores à terra, onde velhas afeições os evocam, seja procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aí. Eles vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas que as que professam em vosso meio. O que gera simpatia sobre a terra não é outra coisa que o fato de se sentirem, ao despertar, ligados pelo coração àqueles com quem vieram de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Isso explica também as antipatias invencíveis, pois sabem, no fundo do seu coração, que essas pessoas de lá têm uma consciência diversa da nossa e a conhecem sem as ter visto jamais com os olhos. Explica ainda a indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos, quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensais sobre vossa vida. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos, e é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem demasiada repulsa, em encarnarem entre vós. Quis Deus que, durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar nas fontes do bem, para não falirem, eles que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a liberação final, que deve devolvê-los ao seu verdadeiro meio. Assunto da próxima semana: o sono e os sonhos, continuação.